Pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Essa semana a gente começou a ver um conceito novo, né? É o conceito de integrais duplas, que é basicamente a gente tentar calcular, né, o volume debaixo de um gráfico de uma função de duas variáveis a valores reais. E a ideia vai ser bem parecido com a ideia de calcular funções de uma variável só. Que quando a gente tinha lá no curso de cálculo um ou bases A, você tem uma função, né? Vamos supor que tem esse gráfico, né? A sua função é f de x, tá? E aí você quer calcular a área debaixo do gráfico entre um determinado intervalo, né? A e B, certo? E aí o que que a gente faz, né? A gente usa o método, né, conhecido como integral de Riemann, que é baseado na soma de Riemann, onde a soma de Riemann é o quê? É uma maneira de você tentar aproximar a área debaixo do gráfico por soma de área de retângulos. Então, você pode ter o que a gente chama de soma superior, né? Que é somar, é um jeito de somar áreas de retângulos que estão acima do gráfico, ou tentar aproximar por somas que estão debaixo do gráfico, né? Exemplo, somos de retângulos, né? E a altura deles, né, estão debaixo do gráfico, né, melhor dizendo, tá? Beleza, só que como a gente vê aqui, né, não vai dar algo preciso, né? Tipo, se a gente for escolher aleatoriamente, né? Então, o que que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente costuma fazer uma divisão em N partes, né? Então, a gente meio que deixa meio que mais ou menos aberto, né? A gente faz uma divisão aqui em N partes, e aí cada parte aqui da base a gente chama de delta de xi, tá? E aí o que que a gente faz, né? A gente pega a soma, né? De todas as f's de cada um dos extremos aqui, né? Do retângulo, né? Que vai dar a altura, certo? Vezes a base, né? Só que o que acontece, né? Para um n fixo, sei lá, n igual a 50, você vai ter 50 retângulos, que mesmo assim vai ter uma sobrinha, né? Tanto você escolher somar por cima, né? Ou por baixo. Então, o que que a gente aplica aqui para a soma da exata? A gente aplica um processo de limite, mas para esse limite, né? Forçando esse tamanho da base aí para zero. Ah, mas aí como é que fica, né? Como é que a gente faz isso? A gente faz da seguinte forma, né? Quando você faz essas divisões aqui no seu intervalo AB, a gente faz o que a gente chama de partição. Então, a gente particiona em N pontos, tá? E aí, beleza. Aí a gente continua particionando. Se a gente particionar em N mais um pontos, você vai ter bases menores, né? E quando você vai aumentar a quantidade de retângulos, né? Vai acrescentar um. Só que aí o que que acontece? A soma vai ficar mais precisa, né? Porque conforme você vai diminuindo a base dos retângulos, né? Os retângulos eles vão ficando cada vez mais finos e vão se aproximando cada vez melhor, né, do seu gráfico. Então, se você aplicar um processo de limite, né, que você faz com que essas bases fiquem cada vez menores e aumente a quantidade de retângulos, né? Quando você somar tudo, vai ficar cada vez mais próximo da área do gráfico, né? Então, se você conseguir fazer esse tipo de limite, né? A gente pode falar que a gente está mandando o delta x para zero, ou você está calculando o limite para
n tendendo a infinito, né, onde esse n é o número de subdivisões, né, 1 sobre n, né, é o número, é o tamanho aqui da base, né, acaba dando tudo na mesma, né. Isso é o que a gente chama de integral definida, né, de f de x dx variando de a até b, né. Ok, aí agora a gente quer tentar fazer algo parecido, né, com a nossa função de duas variáveis, né? Então, primeiro você vai pegar uma função, certo? Que sai de um conjunto B, que é fechado e limitado, tá? Dentro de R2, chegando na reta, né? Então, B é fechado e limitado. E mais do que isso, antes disso, a gente vai tentar fazer algo parecido com esse intervalo fechado aqui, só que no plano, né? Então, a gente vai considerar a nossa função, na verdade, em um retângulo, tá? Um retângulo contido em R2 chegando na reta, para iniciar a conversa aí do que seria uma integral, né, para funções de duas variáveis. Aí, então, um retângulo, né, aqui vai ser nada mais nada menos, né, e um conjunto, né, dentro do nosso R2 que o x e o y são limitados por números, né? Em que o x você pode falar que está entre A e B, né? E o y ele está entre C e D. Certo? E aí você pode falar que, no caso, esse R é que ele vai conter o B, né? Que a gente meio que vai definir ele para um pouquinho maior do que o B, né? Mas beleza, né? Aí você tem o seu retângulo. E aí, o que que a gente pode fazer? A gente pode definir uma partição para esse retângulo também, que a gente vai meio que subdividir, né, esse retângulo em retângulos menores, de forma que a gente tenha algo parecido com essa figura aqui. Então, aqui a gente está fazendo o quê, né? A gente dividiu o intervalo AB aqui do eixo x em n partes, né? E o intervalo CD em y em m partes. E a gente está pegando, né, todas as combinações possíveis, né, de coordenadas aqui das divisões de x com as divisões em y, né? Então, você também tem a sua partição aqui na versão do retângulo, né? Só que a partição aqui, ela vai ser dada, né, de todas as combinações possíveis que você tem de x e y, né? Então, você tem que o i, ele vai variar de 1 até n, né? E o j, ele vai variar, desculpe, de 0 até n, né? E o j, ele vai variar de 0 até m. Beleza. E aí, além disso, né, você pode nomear cada um desses retângulos, né? Por exemplo, se você fosse pegar esse retângulo aqui, ele seria o R11, né? Tipo, porque seria seguindo a ordem aqui, né? O retângulo ele é o quê? Ele é o conjunto de todos os pares x, y, né? Onde o x ele está, no caso aqui, ele vai estar entre x0 e x1, inclui o x0 e x1 também, e o y ele vai estar entre y0 e y1. Por isso que aqui a gente tem um retângulo RJ, né? Porque aqui eu estou pegando todos os x que estão entre xi menos 1 e xi, e todos os y's, né, que estão entre yj menos 1 até yj, tá? E além disso, beleza, então aqui eu tenho os retângulos, né? Eu vou estar dando um jeito de pegar a área desses retângulos, né? E beleza, o que que falta agora para a gente, né? Agora é o seguinte, né? Imagina que você tem algo assim, tá? E aí você tem essa função, certo? E aí você tem que o A e o B estão aqui e que o C e o D estão aqui. E aí você tem algo assim.
tá? Aqui é o seu retângulo, que a gente está subdividindo ele em retângulos menores. Ok, aí o que que a gente vai fazer? Aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente quer montar prismas, né? Em que a altura, né, seja bate no gráfico, né? Então é como se fosse uma soma inferior, né? Tipo, um certo sentido parecido com o que a gente tem lá no cálculo um, né? Certo? Então eu vou ter vários desses prismas, né? E eu vou somar o volume deles, né? Então eu quero saber o quê? Eu quero saber o volume debaixo do gráfico com relação a esse retângulo, né? Só que para isso eu vou dar um jeito o quê, né? De somar o volume desses retângulos aqui que batem debaixo desse gráfico. Então, para isso falta o quê, né? Bom, eu já tenho, para eu calcular o volume desses retângulos, eu preciso de área da base. Isso é fácil da gente descobrir, né? Porque a gente tem o valor de cada um desses intervalos aqui, né? Dessas subdivisões que a gente está fazendo, né? E aqui também. Então, falta agora é estabelecer o que que a gente quer como altura, né? Então, para isso, a gente vai estar fazendo o seguinte: para cada um desses retângulos, a gente vai estar selecionando aleatoriamente um ponto, tá? E chamando esse ponto de x e j. E aí a gente vai estar calculando o f desse x e j para ser a altura, né, desses prismas. Então, a nossa soma de Riemann, né, para essa versão vai ser esse somatório duplo aqui, ó, que vai ser o quê, né? Bom, a altura dos prismas, né, que vai ser esse f de x e j, né? Beleza, que vai ser a altura de cada um desses prismas, só que eu quero o quê? Para cada altura, eu quero a área da base, né? Então a área da base vai ser delta de xi, delta de yj, tá? Então, delta de xi vai ser esse tamanho aqui, delta de x de yj vai ser esse tamanho aqui, então lado vezes lado eu vou ter a área da base, e a altura vai ser o f que dá nisso aqui, certo? Então, beleza, com isso daqui, só essa parcela aqui, eu vou ter a área de um retângulo. Agora, se eu somar todas, né, eu vou ter a área de todos os retângulos, né? Desculpe, o volume de todos os. Sim, eu vou ter a soma de todos os a área de todos os retângulos. Consequentemente, eu vou ter. Isso aqui tudo vai me dar o volume, né, de cada um desses prismas que está debaixo do gráfico. No caso aqui, eu tenho que o J ele varia. Então, eu vou ter esse somatório com J variando de 1 até N e variando de 1 até N, né? Então, isso aqui é a nossa soma de Riemann, né? Com relação à nossa partição P aqui, né? E aos pontos X e J aqui, né? Beleza. E aí, o que que vai ser a nossa integral dupla, né? A gente vai estar chamando de integral dupla, né? No caso, eu vou colocar aqui R, né? Porque a gente está vendo isso com relação a retângulo, tá? Mas a nossa integral dupla aqui, eu vou chamar de integral dupla com relação a f de x, y, dx, dy, é o que, né? É o limite desses delta de xi indo para zero, né? Delta de yj indo para zero, ou seja, eu estou diminuindo, né, o tamanho desses lados, né? Consequentemente, eu vou estar aumentando, né, a quantidade de retângulos, tá? Com a soma, né, que eu acabei de definir aqui, né, para ir variando de 1 até n, j variando de 1 até m, f de x e j, delta x e delta y j.
Então, essa é a nossa integral dupla. Bom, e aí a gente diz, né, que se a integral existe, né, então diremos que a f ela é integrável segundo Riemann, né? Ok. Aí a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode estar definindo a integral, né, no caso, em um certo b, tá? Onde o b ele é fechado e limitado, ilimitado, certo? Ou seja, ele contém o conjunto da fronteira dele, né? E ele cabe dentro de uma bola, né? E aí, como é que a gente faz para calcular essa integral aqui com relação a esse b? Bom, se ele é fechado e limitado, a gente tem que supor também que a sua função ela também possa ser definida em um retângulo que contém esse b. Então, supondo que a sua função ela também consegue ser definida em um retângulo que contém esse b, você calcula a sua integral com relação a esse retângulo, né? Só que aí, o que que acontece, né? O seu B, ele vai estar dentro de um retângulo, né? Suponha que o seu B é algo que faz assim, tá? E aí você está pegando o seu retângulo e está fazendo várias subdivisões aqui, certo? Aí, para calcular a integral, você está pegando pontos, né, que estão dentro desses retângulos menores, né, que a gente chama esses pontos de x e j, tá? Aí você pode falar o seguinte, olha, você pode meio que escrever como se fosse uma função auxiliar, né? Ou simplesmente considerar o seguinte, que vai ser nossa função auxiliar, de certa forma, né? Se você pega o x e j fora aqui do seu conjunto B, você fala que ele vale zero, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode estar definindo essa integral aqui, né, como sendo igual. A gente vai usar isso já já, inclusive. Integral aqui de R, colocar um F maiúsculo aqui de f de x, y dx dy, em que esse f de x, y ele vai ser a seguinte função auxiliar. Ele vai ser a função que vale f de x, y, e x, y pertence a B, e vale zero se x, y não pertence a B. Tá? Então, beleza. Eu acho que eu falei algo meio equivocado agora há pouco, né? Você não precisa que a função esteja definida em R, a princípio, né? Você só precisa que ela esteja definida num B, fechado e limitado, né? E que esse B ele esteja contido em um retângulo. Tá? E aí você pode definir a sua integral, né, nesse retângulo conforme a gente fez dessa forma. Né? E aí você pode usar a mesma técnica, né, para o retângulo, só que usando nesse conjunto fechado e limitado aqui. Certo? Ok. Bom, além disso, né, essa integral aí dupla, né, a gente vai chamar de integral dupla aqui, né? Ela nos dá área e volume de coisas dentro do nosso espaço aí, R3, né? Então, por exemplo, ó, a gente pode estar definindo a área de B, né? Na verdade, o B ele está dentro do R2, né? Então, seja B fechado e limitado aqui dentro de R2, né? Então, a gente pode definir a área de B como sendo a integral dupla de B dx dy. Tá? Que isso daqui é como se fosse a função constante 1, né? Na verdade, você pode ver como uma função constante 1, né?
E aí o que está acontecendo aí, né? Quando você calcula essa integral, é o volume debaixo do gráfico com relação a esse domínio aqui, né? Então, imagine que você tem o B aqui, certo? Que vamos supor que ele faz algo assim, e aí você tem a função constante um, né? Que é um plano paralelo ao plano xy. Então, quando você calcula a integral disso daqui com relação à função constante um, o volume, né, vai ser o quê, né? Vai ser a área da base vezes a altura, né? Vai ser algo mais ou menos assim, né? Então vai dar esse volume aqui, né? E aí o que que é, né? Como a altura vale um, a área da base vezes a altura que é um é a própria área da base, né? Então isso aqui, de fato, é a área do nosso B, né? E o volume de certas coisas, por exemplo, a gente pode calcular o volume do conjunto A. Então vamos definir o conjunto A aqui dentro do R3. Se você tem um conjunto A que tem essa cara aqui, ó, em que você tem que o x e y pertence a B e zero é menor ou igual que Z, menor ou igual que f de x, y, ou seja, você está pegando o volume de algo que está debaixo do gráfico, né? Então isso aqui é o que que é, né? O volume de A é a integral dupla, né? De f de xy dx dy. Certo? Muito bem. Então, beleza, né? A gente tem a nossa integral dupla, né? É, a gente. Só que por enquanto, né, a gente tem que ela tá bem teórica, assim, né? Que a gente consegue fazer algumas coisas com ela, né? Por exemplo, calcular volume de paralelepípedos ou coisa assim, só com essa formulação, né? E, além disso, ela também satisfaz algumas propriedades operacionais também, que a gente tem bem semelhantes também de funções de uma variável, como, por exemplo, essas propriedades aqui que eu vou estar listando. Deixa eu colocar aqui só para a gente listar mesmo, e eu vou comentar rapidamente sobre cada uma delas. Tá? Então, a gente tem essas propriedades aqui, e o que que ficou? Deixa eu ver qual que a gente parou no item 5. Aí a gente tem o item 6, item 6 e o item 7. É muito interessante, mas não vamos perder o foco de ser um resumo, né? Bom, aqui temos o item 7. Ok. Muito bem. Deixa eu só ajustar aqui. Beleza. Então, aqui que a gente tem, né, que essa integral, assim como as integrais de funções de uma variável, ela satisfaz a propriedade de linearidade, né, o que é o que, né, você consegue quebrar ela tanto na soma quanto na subtração, né, e você consegue tirar a constante para fora, né, porque a soma... Imagina o seguinte, né, que se você pega coisas que somam o volume, você pode somar volume separadamente, né? E se você pega coisas que multiplicam o volume, você pode calcular o volume e depois multiplicar, né? E se você tem, por exemplo, né, funções em que são positivas, então o volume vai ser positivo também. Funções que uma função que é maior que a outra, então a integral vai manter essa desigualdade. Aqui é um negócio chamado conteúdo nulo, né? Conteúdo nulo é basicamente isso aqui, né? O que que é um conjunto de conteúdo nulo? Um conjunto de conteúdo nulo, você pode imaginar que é algo que tem menos dimensão do que o ambiente. É,
Por exemplo, a gente diz que esse conjunto aqui imagina o seguinte, você tem esse conjunto aqui, ó. Você diz que ele tem conteúdo nulo no plano, se é possível somar, se é possível você dar um número qualquer, epsilon, e ter uma quantidade finita de retângulos, tais que quando você soma a área desses retângulos dá igual a epsilon. Ou seja, para cada epsilon, para cada número que eu quiser, eu consigo essa propriedade, né? Então, isso significa o quê, né? Que eu consigo somar áreas, eu consigo meio que essa linha, né, essa figura aqui, tenha área tendendo a zero, né? Por isso que a gente chama de conteúdo nulo, né? Então, se ele tem uma área que tende a zero, então quando eu calculo a integral de uma função em que o domínio está nesse negócio tem conteúdo nulo, então ele não vai contribuir nada, né, para o volume, né? Porque é como se a área da base tendesse a zero, né? Então por isso que essa integral aqui ela vai dar zero, tá? E aí a gente tem essas outras propriedades aqui também, né? Que se as funções se diferem, se você tem duas funções que elas se diferem somente em coisas que têm conteúdo nulo, então a integral vai ser igual. Beleza, aqui também propriedade de soma. E a gente também vai ter uma propriedade de valor médio para integral, que fala o quê, né? Que é possível você, dado uma função, né? Aqui depois eu preciso modificar, né? Colocar conjunto fechado e limitado, que significa ser compacto também, né? Mas eu não defini como sendo compacto, né? Então aqui você imagina como sendo fechado e limitado. E aqui ele está dizendo basicamente o seguinte, né? Que se eu tenho uma função, certo? Que ela está definida aqui num conjunto que é fechado e limitado, e eu quero calcular o volume desse negócio, né? Ou seja, a integral, né? Eu consigo um ponto. Olha só, isso aqui é bem surpreendente, ó, porque eu vou conseguir um ponto aqui dentro, chamado de. Tipo, vai existir um ponto que a gente pode chamar de RS, tal que a integral dupla, né, o volume desse negócio, vai ser a mesma coisa que a área da base vezes somente essa altura, né? É como se fosse um prisma mesmo, né? Imagina o seguinte, se esse cara aqui fosse um retângulo, imagina assim, ó, você tem a mesma figura e você tem que esse retângulo aqui e você quer calcular a área, né, o volume desse negócio com relação a esse retângulo, né? Que vai dar algo mais ou menos assim, né? Você vai cortar aqui e tal, e vai dar um negócio meio curvo aqui. Só que ele está falando o quê, né? Que vai existir um ponto aqui embaixo em que você calcula a área da base vezes a altura, né? Vai ter uma certa altura aqui que você considerando o prisma vai ter o mesmo volume de você pegar, de fato, né, o volume aqui dessa figura que vai ser uma coisa meio curva. É basicamente isso, né? É um resultado bem surpreendente. Tem a demonstração nas notas de aula, né, para quem tiver interesse. E a demonstração é bem bacana porque meio que você usa a ferramenta de cálculo 1, né, que você vai usar o teorema do valor intermediário, né, para você chegar ali. Muito bem, então essa parte foi a parte toda de definição, né, da nossa integral dupla. Só que a gente precisa de um jeito mais interessante para a gente calcular, né? Porque até agora ficou. Eu não falei, né, como é que a gente pode calcular, né, integrais duplas, né, de um jeito mais analítico, assim, né, mais de maneira computacional, né, que você poderia estar colocando no computador, né, tal. Bom, tem um teorema bem famoso, né? Ele nos ajuda a fazer esse cálculo, que é o teorema de Fubini. E esse teorema ele tem a seguinte formulação.
E se eu tiver a integral no retângulo, se eu tiver uma função que é integrável no retângulo, e aí o que que eu faço, né? Eu suponho que se eu travar uma coordenada, por exemplo, aqui eu vou travar a coordenada y. Se eu travar a coordenada y e considerar a integral com relação à função de x, né? Se ela existir para qualquer y travado, e se para qualquer x travado eu tiver que essa integral existe também com relação a y, então a gente pode resolver essa integral dessa forma, fazendo o quê? Integrando primeiro em x, depois em y, né? Ou integrando em y, depois em x. Tá? Então, por exemplo, a gente pode estar calculando das duas formas que vai dar o mesmo resultado. Um exemplo disso bem rápido, né, é o seguinte, ao invés de fazer vou fazer uma conta aqui rapidinho, né, aí depois eu só comento, né, que se você fizer do outro lado também vai dar a mesma coisa, ó. Por exemplo, ó, se você calcular essa integral aqui de R de xy, Cassiano, x mais y dx dy, onde seu retângulo ele é o conjunto formado por todos os pontos do plano, tais que o x ele está entre 1 e 2 e o y ele está entre 0 e 1, tá? Então, pegar e calcular isso aqui é a mesma coisa de eu calcular da seguinte maneira. Aí eu escolho, né, onde eu quero começar a calcular a primeira integral. Por exemplo, eu posso estar escolhendo calcular primeiro com relação a x. Então, eu só preciso ver onde está variando o x. Então, o x está variando de 1 até 2. Então, x mais y, dx. E depois eu posso calcular com relação a y. E aí eu vejo onde o y está variando, que é de 0 até 1. E aí primeiro eu calculo essa integral aqui de dentro, certo? E se eu, aí no caso, só tem que tomar cuidado, porque quando eu calculo essa integral aqui de dentro, o que é y passa a ser constante, né? Porque eu estou integrando com relação a x, né? Então, se eu for integrar isso aqui com relação a x, o que que vai me dar? Vai me dar xy mais y ao quadrado dividido por 2, certo? E calculando com relação a 1 e 2, né? E aí por fora, aí eu tenho ainda minha integral, né? Com relação a y, certo? Aí resolvendo aqui de dentro, né? Que aqui no caso, só lembrando, né? Que o que eu vou substituir aqui os valores, né? Vai ser em x, né? Então, 2 aqui no lugar do x, né? Certo? Ahn, tá. Aqui eu só errei aqui, né? Na verdade, aqui não é y, né? É x, né? Porque eu estou integrando com relação a x, né? Então vai ficar xy, tá aqui, e aqui vai ficar x ao quadrado por 2. Beleza, agora tá correto. E aqui é 2, né? Vou colocar aqui. Muito bem. Aí, calculando isso aqui, vai dar a integral de 0 até 1. Substituindo aqui os valores, né, e fazendo a subtração, eu vou ter que isso daqui vai me dar 3 meios mais y. E agora eu calculo isso aqui tudo com relação a y, né? Que aí vai me dar o quê, né? Vai me dar 2. Tá, aí é só fazer as contas aqui, né? Que não vai ter segredo. Bom, muito bem. Aí o que que eu posso fazer, né? Se eu fizer do outro lado, vai ter que dar a mesma coisa, tá? Então, se eu fizer invertendo, né? E seguindo os mesmos passos, vai dar exatamente a mesma coisa, tá? Ok. Aí, o que que a gente só consegue calcular em retângulos? Não, a gente consegue também calcular integrais em outras figuras também que são fechadas e limitadas, né?
E aí, para isso, a gente tem uma técnica bem interessante, que é a seguinte, que, por exemplo, né, como é que eu seria eu calcular, né, a minha integral aqui em b, em xy, dx dy, onde o b é o conjunto, né, de todos os xy, tais que o x ele é maior do que zero e menor ou igual a 1, e o y ele é maior do que zero e menor ou igual que x quadrado, né? O que que seria esse conjunto, né, do b, né? Esse b, ele é o seguinte conjunto. É o conjunto que você tem 0, 1 aqui, 0, 1 aqui. Aí você tem esse retângulo aqui. E você tem a parábola. E aí, no caso B, é esse conjunto aqui, ó. Aí, como é que a gente pode fazer? O teorema de Fubini, né, ele dá um critério para a gente calcular no retângulo, né? Só que aí, o que que acontece? A gente pode meio que criar uma função auxiliar, igual a gente fez lá, né? Em que a gente pode estar escrevendo f de xy valendo xy, né, a própria função, né? Se xy pertence a b, né? E zero se xy não pertence a b, tá? E aí, o que que acontece? Essa função, a parte que está fora de b, ela não vai contribuir nada para a soma. Então, se eu calcular a integral com relação a esse retângulo, né? Sendo que o R, né, é o nosso retângulo em que o x ele varia de 0 até 1 e o y ele varia de 0 até 1, tá? Eu calcular essa integral aqui, é a mesma coisa dessa outra integral aqui também, certo? Por quê? Porque essa parte aqui que está fora, ela não vai contribuir em nada, tá certo? Então, como ela não vai contribuir em nada, então meio que basicamente basta eu calcular, por exemplo, né? Eu posso primeiro considerar a integral com relação a y primeiro. Vamos supor que eu vou calcular primeiro ela com relação a y e depois com relação a x. Então, eu quero fazer assim, ó, eu vou calcular isso aqui primeiro com relação eu vou colocar a minha função aqui, a y, e depois com relação a x, tá? Com relação a y, o que está acontecendo? Eu estou travando o x, então para cada x eu estou calculando isso aqui com relação a y. Se eu travar um x aqui, aí o meu y ele varia de quanto até quanto? Ele varia de zero até x quadrado, porque essa outra parte aqui ela não vai contribuir em nada. Tipo, essa parte que eu estou escrevendo de azul, ela não vai contribuir em nada na soma. Então, eu posso escrever o quê? Que para cada x travado, essa integral aqui de dentro, ela varia de zero até x quadrado. Tá? Até x quadrado dy. Tá? E de fora, continua a mesma coisa, né? Porque de fora, o que que vai acontecer? O meu x, ele continua variando, né? De zero até 1. Tá? Aqui, de zero até 1. Então, no caso, essa integral aqui, eu posso reescrevê-la como se integral de zero até 1. Aí aqui eu vou só ver onde está variando, né? No caso, quando eu tenho algo que tem essa cara, né? Eu pego de onde o meu y está variando, né? Porque o que está acontecendo, né? Nessa integral aqui do meio, o que está variando é o y. Então, para cada x travado, o y está variando de zero até x quadrado. Até aqui, né? Meu y, ele varia de zero até x quadrado, para cada x travado, tá?
Então, aqui vai ser de 0 até x quadrado. xy, dy, dx. Aí, o que que acontece? Se eu calcular agora, aí agora a gente calcula cada coisa para ver o que acontece, né? Eu calcular essa integral aqui de x quadrado, y dy, isso aqui vai ser igual a x, y quadrado, dividido por 2, calculado de 0 até x quadrado. Então, isso daqui vai ser igual a 5 elevado a x dividido por 2. Tá? Aí, depois, quando eu for calcular de 0 até 1, essa integral aqui de dentro, que eu já tive o resultado agora, né? Ser x quadrado, x à quinta sobre 2. Aí, dx, né? Isso aqui vai ser o quê? X à sexta dividido por 12, né? Variando de 0 até 1, que vai dar 1 sobre 12, tá? Ok, mas vai que... Beleza, né? Eu posso escolher por esse lado e eu posso escolher por outro também, né? Eu poderia muito bem fazer o seguinte, né? Ao invés de considerar dessa forma, eu poderia estar considerando a seguinte coisa, ó. Vou repetir o mesmo desenho. Então, vou colocar aqui de 0 até 1, de 0 até 1. Vou reescrever aqui a nossa figura B, tá? E agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou calcular ao contrário agora, né? Eu vou colocar minha função aqui e vou calcular agora com relação a dy e depois com relação a dx. Então agora o que está acontecendo? Não, é o contrário. Aqui primeiro com relação a dx e depois com relação a dy. Tá? Agora o que eu estou fazendo? Para cada y travado, o meu y está variando de quanto até quanto? Novamente, né, meu y ele varia de 0 até 1, né? Então, o y está variando de 0 até 1. E agora, o que eu estou fazendo? Para cada y travado, o que vai dar o meu x? Então, o que significa travar o meu y? Significa que eu vou pegar um y aqui. Aí, deixa eu ver o que ele dá aqui embaixo, né? Aqui embaixo, ele vai dar a raiz de y. Por quê? Porque se eu pegar a raiz de y e levar ao quadrado, volto nesse cara. Então, agora o que está acontecendo? Eu estou olhando o x travado, né? Desculpa, o y travado. Então, deixa eu só mudar a posição aqui do B, colocar ele um pouco mais para baixo. Então, o meu y travado, o que está acontecendo? Ó, daqui até aqui, se o meu x variar de 0 até raiz de y, ele não vai contribuir em nada na soma. Mas, se o meu x variar de raiz de y até 1, aí sim ele vai contribuir na soma. Tá? Por isso que a gente não coloca nada aqui. Então, aqui eu coloco o quê? Que o meu x ele vai variar de raiz de y até 1. Tá? Então, aqui você nota o seguinte, né, que dependendo da ordem que você escolhe integrar, né, você tem que ajustar os limites de integração, porque vai depender do referencial que você escolhe, né? Vai depender se você está travando o x ou está travando o y, tá? Então, nesse caso aqui, como a gente está travando para cada y que a gente está fixando, né, a gente vai ter o quê? Que o x ele vai variar, né, daqui até aqui. Ou seja, a gente pegar um outro y, sei lá, um outro y aqui mais acima, então raiz desse y vai estar aqui embaixo, e aí o nosso x ele vai variar daqui até aqui. Tá? Então, beleza, é a mesma coisa, né? A gente calcula aqui a integral, né? Do de dentro primeiro. Agora, com relação a x, né? Então, o que for y vira constante. Então, aí nesse caso, a gente vai ter o seguinte, né? Que isso daqui vai dar
x quadrado dividido por 2y, calculados em raiz de y1, tá? Que vai dar y sobre 2 menos y ao quadrado dividido por 2. Depois vocês verificam as contas, tá? Direitinho aí. Aí, se quiser mais detalhes, está feito nas notas de aula também, tá bom? O site está aí na descrição do vídeo. E aí, o que que acontece, né? E agora, quando você for calcular a integral de tudo, vai dar o seguinte, né? Então, eu vou calcular a integral de 0 até 1, né? Dessa integral aqui de dentro, né? E é isso aqui, né? y2 menos y ao quadrado dividido por 2 dy, né? Aí, agora, isso daqui, se você fizer as contas direitinho, não errar nenhum passo, vai dar exatamente 1 sobre 12, igual deu lá em cima, tá bom? Muito bem! Então, com isso, né, a gente tem dois corolários, né, para o teorema de Fubini, que são os seguintes resultados, né, que isso meio que te ajuda a calcular, né, a integral dupla em domínios que não sejam simplesmente retângulos, né, mas sejam limitados por gráficos, né, por curvas contínuas, né? Que é esse corolário aqui, ó, que você tem a versão travando o x primeiro e depois travando o y, né? E aí você imagina o seguinte, né? Que esse primeiro caso aqui, ele está falando o seguinte, que você está olhando, né? Você está calculando a sua integral no seu domínio, né? Sendo algo primeiro que está limitado em termos... Você travou o x, né? Se você travou o x, aí você está, por exemplo, olhando, por exemplo, isso aqui. Vou colocar aqui, ó, cx e vou colocar o cy aqui, ó. Desculpa, cx aqui. Aí aqui é o seu A e aqui o seu B. Então, porque é algo assim. Tá. Então, o que está acontecendo? Ó, você está calculando a sua integral nesse domínio aqui, ó. Certo? Então, você está fazendo o quê, né? Tipo, se você escolher calcular primeiro com relação a y, aí você trava o x, né? E aí você vai ter essas curvas aqui. Então, aí você calcula primeiro com relação a esse gráfico aqui, depois com relação a esse outro, e vai, né? Ou você pode fazer o contrário, né? Você pode travar o y. Aqui eu cometi um erro, né? Depois eu preciso corrigir nas notas. É y e aqui é y. Tá? Porque aqui a gente tem o seguinte, dependendo do... Aí o que que vai acontecer? Onde eu aplico um ou outro? Depende do que você tiver, né? Porque, por exemplo, né? Vai que você tem algo que é assim, né? Que é um negócio assim, assim, certo? Tenta manter as mesmas cores aqui, ó. Um negócio que é assim, outro negócio que é assim, certo? E aí você tem aqui, ó, essa borrachinha aqui. Beleza. Aí, vamos supor que você tem algo assim, ó. Aí você tem, para cada y travado, né? Você tem isso aqui que é o seu, agora é o contrário, né? O seu a de y, e isso. Que é positivo para lá e para lá. E aqui o seu b de y, e aqui você tem o seu C e o seu D. O seu C e o seu D, tá? Aí, dependendo de como aparece a cara da figura, né, pode ser mais interessante você optar por um ou optar por outro, né? Por exemplo, ó, se você tiver essa figura aqui, vou pegar um último exemplo aqui para a gente fazer para você, para ficar mais claro, ó. Deixa eu copiar o enunciado para a gente ganhar um pouquinho de tempo.
Então, você quer calcular a integral de x menos y, né? No semidisco, é, com relação no semidisco, né? X quadrado menos y quadrado menor ou igual a 1 e x maior do que zero, né? Então, o que que acontece, né? Tipo, se fosse o disco, seria você pegar todos os pontos, né? Que são menores ou iguais a um em módulo, em norma, né? Então você está olhando o quê? Isso aqui, se você olhar, se fosse igual, você estaria olhando a equação da circunferência, né, com o centro na origem zero zero, né? Como se fosse o disco total, seria o conjunto de todos os pontos que são interiores aqui, né, e junto com a casca. Como você quer só para x maior do que zero, então você despreza esse pedaço aqui. Você está pegando x maior do que zero, né? Então você está pegando daqui para lá. Tá bom? Aí o que que acontece? Você pode escolher primeiro integrar. Aí depende do que você quer escolher, que você acha mais fácil integrar, né? Você pode, por exemplo, escolher integrar aqui com. Deixa eu ver qual que é a ordem que ele escolhe aqui primeiro. 6. Primeiro com relação a x. X ou y? Tá, vamos integrar primeiro com relação a y. Isso. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou travar o x. Beleza, eu vou travar o x. Tá? Se eu travo o x, eu estou olhando o y variar para cá, né? Então, para cada x travado, o y vai variar aqui para cima e aqui para baixo. Tá? Só que o que que acontece? Aqui para cima, eu tenho que a função ela é limitada por esse gráfico aqui, né? E aqui para baixo, eu tenho que a função é limitada por esse outro gráfico aqui. Tá? Porque, tipo, não tem como eu considerar isso aqui tudo, né, como um gráfico de função, né? Porque aí o x assumiria dois valores, né? Mas você tem o seguinte, né, que se eu isolar o y nessa expressão aqui, x quadrado mais y quadrado igual a 1, eu vou ter o quê? Eu vou ter que y é igual a 1 menos x quadrado raiz, né, mais ou menos. Então, a parte que é positiva, né, eu posso chamar, por exemplo, de d de x, que é essa parte aqui de cima, né, que vai ser 1 menos x quadrado raiz. E a parte que é negativa, eu posso chamar, né, como sendo c de x, que é essa parte aqui de baixo, tá? Então, beleza, né? Eu estou integrando aqui, eu estou travando o x, né? Então, o meu y, ele vai variar desse gráfico aqui até, desse gráfico vermelho até esse gráfico laranja, né? Então, beleza, eu estou olhando a variação do y, tá? Então, aqui embaixo eu vou ter menos isso daqui, tá? E aqui embaixo eu vou ter isso daqui. E o nosso x, ele está variando de quanto até quanto? O nosso x, ele está variando, né, de zero até 1, né? Por que 1 aqui? Porque o raio, né, desse semidisco, né, é 1. Tá? Então, aqui é de zero até 1, certo? Beleza. E se fosse para eu inverter os limites de integração, né, o que que aconteceria? Bom, aí você tem que travar primeiro o y e achar, né, onde o x corre. Então, aí você faria o seguinte.
Você repete o desenho, né? Só que agora, para cada y, você vai ver onde, para cada y travado, né? Você vai ver onde o x varia, né? Então, o x vai variar daqui até aqui. Né? Para cada y travado, ele vai variar de zero, né? Porque aqui vale zero, correto? Até esse gráfico aqui. Só que o que é esse gráfico aqui? Aqui você tem que tomar cuidado, porque a gente está mudando o referencial, né? Aqui é como se você tivesse o eixo, como se tivesse isso aqui, ó. Aqui é y e aqui é x, né? E aí, vou tentar repetir as mesmas cores, né? Aqui você tá isso aqui, tá? E varia de quanto até quanto? Aqui é de -1 até 1, tá? -1 até 1. E para cada y que você está pegando, o seu x, né, ele vai variar até aqui, né? E quanto que vale aqui? É essa altura aqui, né? E o que é essa altura? É o quanto que vale o y quando bate nesse negócio rosa aqui, né? Que é o quê? Que é o seguinte, é você pegar essa mesma expressão aqui, só que ao invés de você isolar o y, você isola o x. Então, se eu isolar o x, isso aqui vai ser x igual a mais ou menos 1 menos y ao quadrado raiz. Só que negativo seria essa parte de baixo aqui. A parte de cima é só o positivo, né? Então, isso aqui é o que eu posso chamar de b de y, né? Então, meu b de y é 1 menos y ao quadrado raiz. Ah, e no caso, aqui, beleza, né? Mas e a minha função a de y, né? A minha a de y, ela está aqui embaixo, né? E ela vai ser a constante igual a zero. A de y, constante igual a zero, né? E aí, no caso, a nossa integral aqui, ela vai ser o seguinte, ó. Então, aqui eu estou calculando a integral dupla também. Só que eu estou fazendo o contrário, né? Vou calcular ela com relação a dx. Eu estou travando o y, né? E estou vendo qual que é a variação do x, né? Então, aqui é o x menos y. Então, o meu x, né, ele está variando de zero até esse gráfico aqui, né? Então, vai ser de zero, né, até 1 menos y ao quadrado raiz. Ah, e o meu y, ele varia de quanto até quanto, né? De -1 até 1, né? Ou de -1 até 1. dy. E aí é só calcular, né? Calcula primeiro por dentro e depois por fora. E aí você verifica depois que isso aqui realmente vai dar a mesma coisa, tá? Bom, gente, essa parte ela é um pouco confusa e leva um certo tempo até a gente se acostumar, né? É, o que a gente está travando, né? Se a gente está fixando o x primeiro e vendo a variação de y, ou fixando o y primeiro e vendo a variação de x, né? Então, eu deixei vários exercícios lá para vocês estarem praticando, tá? E qualquer coisa, estamos à disposição aí para esclarecer maiores dúvidas. Bom, gente, então, essa semana por hoje é isso e até a próxima.